Graças a Deus, filhos da fé, está aqui uma advertência para cada um de nós. Presta atenção, está escrito assim em 1 Coríntios 15, no versículo 35. Mas se alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Amém? E no versículo 42, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivente. Amém? O que quer dizer com isso Paulo? E o Espírito Santo quer dizer com isto hoje aos filhos da fé, aos servos, aqueles que estão preocupados com tudo que acontece neste mundo, com tudo que está acontecendo à sua volta, na obra de Deus que você está. E você acaba se esquecendo ou não vivendo e nem buscando o que está por vir. A preocupação do Espírito Santo é que você tem uma preocupação maior, um cuidado bem maior com aquilo que você vai viver quando você partir. Quando se diz semear, é morrer, é ser enterrado. Não é assim com o grão, não é assim com a semente? Essa é a preocupação do Espírito Santo. Muito bom, muito bem que você esteja preocupado com a obra, com as coisas de Deus, com os afazeres, muito legal. Mas a preocupação maior, ou o cuidado maior, tem que ser com o que está por vir. Se você está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, como está escrito, semeia-se em desonra. Sabe, você não tem honra nenhuma. Você não tem honra nenhuma. Mas você sabe que você está bem. Você sabe que você está certo. Não é preciso você discutir, bater boca, brigar, porque você sabe o que você está fazendo é o certo. As perseguições virão, as calúnias virão, as difamações virão, muitas outras coisas vêm a fim de fazer com que você não seja semeado de maneira que você ressuscite com honra. Porque quem nos dá honra é o próprio Deus. Quem vai nos transformar é o próprio Deus.
Mas a preocupação dos servos, na grande maioria, é em como agradar, em como servir na igreja, no salão, no altar. E o que acontece? Caem em ciladas, em armadilhas feitas pelo diabo a fim de fazer com que o teu corpo não seja glorificado, transformado pelo poder de Deus, mas sim destruído pelo lago de fogo e enxofre. Você entende? A preocupação de Deus hoje, agora, nesse momento, e fala contigo é: como que você está? Como que está a sua preparação? Como que está o seu corpo espiritual? Porque se um dia você passou pelas águas e você nasceu de novo, você tem que viver com um corpo espiritual aqui na Terra, sendo espiritual. Ainda que em vaso de barro, lembra dessa mensagem? Você é um vaso de barro, mas tem dentro de você uma preciosidade, algo valioso. Então você tem que se deixar, sendo barro, ser moldado, ser lapidado, ser transformado, dia após dia. E muitas das vezes, o que acontece de problemas e situações na nossa vida, como rejeição, como fofoca, calúnia, mentira. Não estou falando coisas que as pessoas estão falando, que elas têm razão e de fato e de verdade elas estão certas no que está te acusando, não. Estou falando daquilo que é mentira, daquilo que é perseguição, daquilo que você sabe que você está certo, mas estão se levantando contra você por aquilo que você está certo, pela sua fé. É bem diferente. Então você tem que se examinar e avaliar se de fato e de verdade você está certo. Se você está certo, fique firme. Se você está errado, se conserte. Amém? Se conserte. É simples. Mas os problemas vêm a fim de nos moldar. Moldar tudo em nós. Nossas atitudes, nosso caráter, nossa visão, nosso entendimento. Então, você está sendo moldado? Veja que forma você está tomando. Se é para uma pessoa melhor com Deus, melhor na fé, ou se você está virando um servo mau, negligente, relapso. Se você está virando um servo rude, agressivo, violento, falastrão, chato. Você entende? Então você tem que, de fato e de verdade, se examinar dia após dia, para você, então, viver com Deus eternamente, desde agora e para sempre.